Olá, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vamos lá, domingo de carnaval. Quem que tá passando o carnaval? Quem que tá aí no Instagram rodando aí? Deixa eu chamar um convidado aqui. A gente enviou a solicitação. A gente já começa. Vamos falar hoje de um tema polêmico, hein? Hoje o tema é polêmico. Deixa ele mandar a autorização. Tá entrando aqui. Entra aí. Solicitação, aceitar. Vamos ver se dá certo agora. Fala, Arthur, me vendo? Não, mas estou te ouvindo. E quando você estava ao vivo, antes de eu pedir a solicitação, eu estava te vendo, mas não estava te escutando. Muito estranho, né? Caramba. Tudo bem. Pra mim tá normal. Se você quer entrar? Não tem problema. Eu só não estou te vendo, mas vamos embora. Já estou acostumado com essas lives sem ver. Cara, é alguma configuração aí no seu, porque eu fiz outras lives aí com outras pessoas, normal. Dá uma olhada depois. Vou Depois que olhar. a gente acabar, a gente faz aquele teste lá que eu falei que ia fazer da outra vez, acabei não fazendo. Tá, Beleza? vamos fazer isso sim. E aí, tudo beleza? Tudo, e você? Tudo tranquilo. Nem coloquei tema, né? Chamei sim. Do tema da live hoje é os esteroides, né? O uso. A gente só vai comentar, a gente vai falar sobre, né, o nosso conhecimento. A gente não vai fazer, falar para usar, falar para não usar, falar que é bom, falar que não é bom, né? Depende do objetivo de cada um, certo? Pode Correto. falar aí, Arthur, presente aí. O pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos aí. A nossa live de domingo, live de carnaval. Vou falar com o meu amigo Arthur Tiepo, colega de profissão. Pode se apresentar aí, Arthur. Primeiramente, quero agradecer o convite do professor Alexandre Siqueira e agradecer todas as pessoas que estão entrando na live, se puderem participar comentando, perguntando, enfim. É sempre um prazer falar de um assunto, todo assunto relacionado ao jiu-jitsu, né, à luta. Eu acho muito prazeroso. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Arthur Tiepo, formado em educação física e treino jiu-jitsu por hobby. E simples assim. E hoje a gente vai falar de um assunto também que é polêmico, né? Que é um assunto que envolve todos os esportes, principalmente os esportes competitivos. Só que no jiu-jitsu, muita gente sabe que existe, mas ainda é um tabu, né? Não é um negócio assim que as pessoas comentam muito. Elas só falam, o fulano toma tal coisa, aquele atleta ali foi pego, mas ninguém gosta muito de comentar, né? Então é isso. Espero contribuir com alguma coisa. Igual você falou que a gente não está induzindo nada, é só uma troca de conhecimento. Sim. Do que a gente já leu e do que a gente já vivenciou. Ao meu amigo Fernando aí. Fala, Fernando, bom dia. E ele já falar sobre esse assunto de uma forma assim, imparcial, né? Ninguém está induzir nada, falar assim, faz isso, faz aquilo. Não, quem prescreve medicação, quem prescreve hormônio derivado de testosterona, enfim, é um médico. A gente aqui só vai falar o que é e como está inserido no mundo da luta. Sim. Uma coisa, né, Arthur, que muita gente, a experiência que eu tenho de alunos, de seguidores, muita gente pensa, falando disso, né, de jiu-jitsu, de preparação física, que às vezes quer um preparo. Por exemplo, o cara começou aí, tem 1 ano de Gil e treina com um cara, ou se espelha num cara que tem 3, 4 anos, independente da graduação, um cara que treina os dois consistente. E ele me pergunta, pô, professor, o que que eu tomo? Tem um negócio para mim tomar, porque o fulano ali toma alguma coisa e olha como ele tá. Pô, vê a vida dele, a configuração do treino, do tempo de tatame, né? E não tem
um exercício, não tem um suplemento mágico, milagroso, que vai tomar e vai dar o resultado para chegar, por exemplo, naquele cara que você se espelha, né, por exemplo. Então, muitos erram, eu vejo muita gente tomando coisas porque o amigo indicou, o amigo tomou, né? O que deu certo para você, pode ser que não dê certo para mim, porque são fisiologias de corpo diferentes, metabolismos diferentes. Então, as pessoas pensam, ah, não, eu vou tomar isso, que vai ser bom para mim. E toma, assim, genericamente, sem uma orientação médica, né? Como a gente falou, a gente não está falando que é bom e nem ruim, depende do seu objetivo, né? E cada um sabe o seu objetivo, se precisa ou não. Mas o que a gente sempre aconselha é fazer um acompanhamento médico, tanto, né, com um profissional da área, tanto se você for treinar, fazer uma preparação física, faça com um profissional da área que sabe. Se você for tomar alguma coisa que você quer tomar, faça com o médico, cara, faça exames, né? Faça com alguém que saiba, não sai tomando assim. Então, o que eu tenho para falar, assim, não é nem mal, cara. É para prestar atenção, não sai tomando o que o outro tomou, né? Seja lá o que for. Vai investigar, faz exames para sua saúde. Para o que você vai usar, seja benéfico para a sua saúde, né? Não que você use e te prejudique. Pô, o cara deu certo, para mim não deu. E eu queria te perguntar, você que gosta desse assunto, que vai a fundo, qual que são os falando assim, num modo superficial, assim, né? Superficial, não, genérico, não individualizando, que é diferente. Qual os benefícios de tomar anabolizantes pro jiu-jitsu e os malefícios? Vamos dizer que a pessoa passou ao médico, fez exames e eu quero tomar para performance, eu vou competir, enfim. Ó, tem uma pergunta do Fernando aqui, ó. Calma aí, Fernando. Guarda a pergunta aí que a gente vai tentar responder. Bom, em primeiro lugar, esteroides anabólicos fazem parte de todos os esportes competitivos. Ponto. No jiu-jitsu, o que acontece? Você não vai aprender jiu-jitsu através de hormônios. Mas, se você utiliza hormônios, você provavelmente vai treinar mais e, consequentemente, a sua recuperação vai ser mais rápida. Ou seja, você está acelerando um processo fisiológico no seu corpo que vai envolver força, coordenação motora, ímpeto, agressividade, que com a técnica do jiu-jitsu você vai estar, sim, um passo à frente. Por isso que existem as categorias de peso, né, que a gente já sabe. Por que dividiram isso? Para tentar ser uma coisa mais justa. Se uma pessoa está utilizando, ela está numa vantagem naquele momento, naquela competição. A gente não está falando com relação à saúde e de possíveis efeitos colaterais que vão existir. A gente está falando da performance. Quem usa esteroides anabólicos tem um rendimento melhor. Ponto. Não tem o que contestar. Isso já está aprovado. Por quê? Porque vai aumentar a sua força, vai aumentar a síntese proteica. O que é isso? Vai sinalizar para que você aumente a sua massa magra, principalmente para aquele cara que quer subir de categoria. Você vai fazer um treino extenuante no dia seguinte, parece que você não fez aquele treino extenuante. Uma pessoa que não usa vai precisar, de repente, de 1 dia, 2 dias para se recuperar. Então, você está, sim, à frente, no quesito fisiológico. Agora, a longo prazo, provavelmente, essa pessoa que utiliza vai ter consequências ruins comparada àquela pessoa que não utilizou. Tá? Eu falo provavelmente porque tem a questão genética também. Tem estudos que falam de tolerância, né? Tem pessoas que suportam mais uma carga de treino e também suportam mais a utilização de esteroides anabólicos. Tem pessoas que não suportam, fazem 1 ciclo, 2 ciclos e têm efeitos colaterais muito ruins. Tem pessoas que utilizam durante 10, 15 anos e aparentemente têm uma vida normal, com alguns colaterais, desde dor de cabeça, aumento de pressão, até problemas mais sérios, que são problemas cardiovasculares, né? A questão tem pontos positivos, só que tem pontos negativos. Quem vai decidir isso é a pessoa. O lance do médico é para amenizar os pontos negativos. O médico sabe que vai ter.
Só que é melhor ter esse acompanhamento, ele vai tentar diminuir o dano, do que aquela pessoa que faz um acompanhamento, vamos dizer assim, com um amigo, com um vizinho, com um colega de treino que não tem formação para prescrição desse tipo de substância. Sim. Arthur, tem uns alunos que me perguntam, que vêm pedir a minha opinião, falam, ô professor, eu quero tomar, eu quero usar, porque eu quero, né, potencializar minha performance. Aí eu pergunto, você vai competir? A sua vida é pro jiu-jitsu? Não, a profissão deles são outras, falam, não, é só mesmo por gosto, por hobby, eu quero ir numa competição, eu quero me sentir mais com vigor físico, enfim. E aí tem aquilo, né, Arthur, que eu falo, se você tomar, a partir da primeira vez que você toma, seus hormônios, a sua dosagem, né, metabólica, enfim, nunca mais volta a mesma coisa, né? Você fale sobre isso, Arthur, mas nunca mais. Eu tomei uma vez já era, minha testosterona, meu nível, enfim, nunca mais vai voltar Então, ao original, não é? depende, né? O que alguns estudos mostram é o seguinte: doses elevadas, suprafisiológicas, ou seja, doses que vão muito além do que o seu corpo precisa, por tempos mais longos, provavelmente você vai ter um problema no seu metabolismo a longo prazo, já, né? Doses menores e tempos mais curtos, talvez não seja tão maléfico assim. Eu não estou induzindo nada. Isso é o que alguns estudos mostram. A questão é, a pessoa que tem baixa testosterona, naturalmente, ela já tem algum problema e vai apresentar outros problemas. Por exemplo, muita gente não sabe. Quem tem testosterona muito baixa pode ter problema de infertilidade ou problema cardíaco. E quem tem testosterona muito alta pelo uso de esteroides, assim, uma dosagem muito elevada, também pode ter problema cardíaco. Então, o que eu estou querendo dizer? Os extremos são ruins. A gente teria que ficar numa faixa de normalidade. Por isso que o acompanhamento médico é essencial, porque ele vai escolher aquela determinada droga e vai acompanhar você por um tempo. Agora, você que é professor de jiu-jitsu, que acaba sendo um formador de opinião, o aluno tem proximidade, ele pergunta isso para você. E está certo você dar a sua opinião. Só que a gente tem que ter humildade de falar para ele, olha, sim, existem efeitos positivos. No entanto, não sei se compensa comparado aos efeitos negativos. Então, procure auxílio de um médico. E não é todo médico que vai querer trabalhar com isso, certo? Vai ter que procurar um médico do esporte, um médico endocrinologista. E muitos vão falar, não, você não precisa. Agora, voltando. Quem que busca isso no jiu-jitsu? O competidor. Por quê? Porque ele quer o primeiro lugar. E ele sabe que no alto nível, todos utilizam. Aí ela, não é todos. Tá, mas grande parte utiliza. Fato. Vamos colocar aí, 90%, 95% utiliza. Por quê? Por tudo aquilo que eu falei. É performance. E performance nem sempre está associado com saúde. Então a questão é, a gente está tentando mostrar para aquele aluno, igual você fez, que vale a pena arriscar a sua saúde se você é apenas um cara que treina por hobby. Ah, mas eu quero ser o número 1. Bom, o número 1 tem que pagar um preço alto. Mas eu posso ser um competidor sem tomar? Pode, claro que pode. Agora, lembrando, quem utiliza e treina mais, está num passo à frente. Por que é o doping? Por que as pessoas falam que é uma trapaça? Porque sim. Você está colocando um aditivo, algo a mais. Você está colocando uma vantagem a mais. Simples assim. Certo. Pegando isso que você falou, então, para o pessoal entender, de doses baixas, né? Você falou que não seja muito. Então, quer dizer, as perguntas que eu tenho, o pessoal há mais de 35, de 40 anos. Pergunta também, outra pergunta. Então, quer dizer, se eu usar doses baixas, vamos dizer assim, uma reposição hormonal, eu passei dos 40, então isso vai ser benéfico para minha saúde? Assim, porque hoje, do jeito que eu treino, por exemplo, eu tenho 40 anos, eu não tenho mais aquele vigor físico que eu tinha 10 anos atrás, com 30, por conta da saúde, né? Que é o natural. Então, se eu fazer uma reposição,
como fala, fiscalizado com o médico, certinho, isso então seria um benefício, não vai me causar mal. Pode causar. A gente tem que estar ciente disso. Por exemplo, se uma pessoa que tem baixa testosterona, e já tem um quadro que fala hipogonadismo, ela, mesmo se utilizar, não sei se vai ter os receptores para aquela droga, mesmo em dosagens baixas. Por isso que o médico tem que avaliar. Porque ele vai ver por que essa pessoa tem tem a testosterona baixa. Ele tem que saber o porquê. Então não é assim, né? O que ele vai tentar fazer é, se caso necessário, utilizar dosagens baixas, que é a terapia de reposição hormonal, para tentar deixar você num limite normal, né? Vamos colocar ali 280 nanogramas de testosterona, que é o mínimo, a 750, 800, que é o máximo. Ele vai tentar deixar você em 500, 600, para você ter qualidade de vida. Agora, é um médico que faz isso. E caso apresente algum colateral, ele vai falar, olha, Ale, você vai ter que tomar isso aqui, você vai ter que fazer isso aqui, para amenizar isso aqui. Então, tem pessoas que fazem reposição hormonal com o médico e tem dor de cabeça, tem elevação da pressão arterial. Agora, que nem eu te falei, a pessoa vai colocar na balança, olha, baixa testosterona, está gerando vários problemas na minha vida aqui, insônia, depressão, não sei o que, risco acentuado de problema cardiovascular. E utilizando, eu também vou ter outros problemas. Aí ela coloca na balança, mas utilizando com o médico está me fazendo um pouco melhor. Aí é uma escolha de cada um, entendeu? Um cara de 40 anos, 40 e poucos anos, ele tem que saber já colocar na balança riscos e benefícios. Ou então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, doses baixas, normalmente, são um pouco mais seguras, mas quem avalia isso é o médico. E se tiver algum problema, ele que vai tentar contornar a situação. Não dá, igual você falou perfeitamente, não dá para se basear no amigo. Ah, o meu amigo de 45 anos começou a tomar, ele está muito bem. Eu vou fazer a mesma coisa? Não. E se você tomar e não ficar bem? Exatamente. Não dá para colocar na mesma balança isso daí. Cara, eu vou te contar dois cenários aqui, né? Experiência que eu passei. Primeiro, a minha. Eu tomei acho que umas 2 vezes tríbulos, né? Tríbulos terrestre, que aumenta a testosterona, mas na época que eu tomei eu tinha 20 e poucos anos, a segunda vez foi com 30 e poucos anos. Assim, não dá pra muita diferença. E aí, alguns 2018, 19, por aí 2020, passei dos 40, e aí me senti fraco, fiz o exame de sangue para ver testosterona, tava com 291 de testosterona. Limítrofe, né? Mas tem um detalhe em toda essa história, cara. Eu passei o estresse maior da minha vida, né? Enfim, tive um comércio, cara, um negócio estressante. Cara, e aí eu falei, o que aconteceu, né, cara? Até sem pensar. Fiz o exame, 291 deu. Aí eu fui, comprei uma Tribulus, um aluno meu viajou pro exterior. Eu trouxe a top das top, da Now. Comprei, falei, eu vou tomar isso aqui, cara. Tomei até uma dose a mais diária. Falei, não, testosterona tem que subir. Sempre foi 900, perto de 1.000 a minha. Tomei, cara, lá esses 30 dias. Continuei treinando, não senti diferença nenhuma. Foi igual água. Então. Fiz o exame de sangue, 289, um negócio assim. Sim, nada testosterona, nada. Enfim, passou aí um ano, eu dei uma parada de 6 meses de treinar, quase um ano. Me desfiz do comércio, o estresse acabou, eliminei aquilo da minha vida, regulei meu sono, a minha rotina de vida. Alimentação, cara, não tá tomando nada, de verdade, nada, nem whey, nada vezes nada. Refiz o exame, me senti bem melhor, emagreci, dessa época eu ganhei 10 quilos, depois perdi, né, com alimentação, voltei a treinar, fiz o exame sem tomar nada, cara, deu 912, 900 e pouco. Cara, eu falei, não acredito, assim, o que derruba? O estresse, né? Isso, porque bacana que você falou, esse exemplo, que muita gente não sabe. Você viu esse exemplo na prática. Por exemplo, quem produz testosterona é o testículo e também a supra, né? Renal. Ela, junto com o cortisol, fazem também essa produção. Então,
que acontece? Quando você está muito estressado por vários fatores, vou dar até um exemplo, um atleta de alto nível, quando ele treina muito, sobe muito o cortisol dele, que é o hormônio relacionado com o estresse, só que tem outras funções. Ele é importante também, o cortisol. E quando você está passando por um problema pessoal ou profissional e você está com o cortisol muito alto, o corpo é inteligente, ele fala, eu vou diminuir a produção de testosterona e priorizar o cortisol. Consequentemente, a sua testosterona desceu, o seu cortisol subiu. E quando está muito alto o cortisol, você fica com a imunidade baixa, né? Você fica mais propenso a gripe, resfriados e tal. É o que acontece com aquele atleta que treina muito e entra em overtraining, né? Então, o que você fez? Você fez 3 pontos positivos. Você melhorou o sono, que é fundamental para quem quer aumentar de forma natural a testosterona. É uma boa noite de sono, com qualidade. Mudar a alimentação, ela tem que ser a mais saudável possível, né? Equilibrada e saudável, então tem que procurar a ajuda de um nutricionista para quem não tem conhecimento do que é uma alimentação saudável, equilibrada. E exercício físico, preferencialmente os que envolvem força, né? Então vamos colocar musculação, o jiu-jitsu também, mas tem que fazer um treinamento físico ali com musculação, você já vai ter um aumento. E o uso de suplemento, caso necessário. Você falou do tribulus terrestre. Não tem uma comprovação científica, mas tem relatos empíricos. Tem pessoas que falam, olha, eu tomei e me senti bem, melhorou minha libido. Isso não dá para ser descartado. Agora, não tem uma comprovação falando, olha, isso vai aumentar. Só que ainda é uma planta que médicos colocam na terapia pós-ciclo, né? Sim. Quando a pessoa faz um ciclo de esteroides, o eixo está inibido, né? Seu corpo para de produzir por um tempo. E é um dos, não é um medicamento, é um dos suplementos junto com alguns medicamentos para ajudar o seu corpo a produzir de forma natural. É o uso de fitoterápicos, tribulus terrestres, sal palmeto, maca peruana, enfim. Cada um coloca um protocolo. Por isso que eu falei que é importante ter o auxílio médico, tanto durante o ciclo como pós o ciclo, caso a pessoa queira usar. Sim. Você falou disso, eu lembrei uma vez que eu também tomei, esqueci de falar, DHEA. Porque Sim. o parceiro de treino tomou, tinha tomado uma vez Tribulus, não senti tanta diferença, mas parece que sim, pode às vezes ser até psicológico, né? Não dessa vez que eu falei, há uns anos atrás, aí eu falei, vou tomar isso aí. Comprei lá também uma marca renomada, um bom, né? Tomei. Pra mim, foi igual água, não senti efeito, diferença de nada. O Tribulus fez mais diferença, pra gente comparar como é, né? Exato. Por exemplo, sim, o Tribulus é uma planta, é um fitoterápico. E não é doping, não é considerado um doping. Sim. O DHEA, ele se eu não me engano, é diepiandrosterona o nome. O que ele faz? Ele ajuda, vamos dizer assim, ele é matéria-prima na produção de testosterona, mas ele entra como um doping. Mesmo você não tendo, assim, você fala, não senti nada, tal, pode ser que não tenha um receptor tão bom para aquilo, mas ele é considerado, né, assim, nos Estados Unidos ele é vendido como suplemento. Aqui não, ele não é considerado, a Anvisa proibiu, falou assim, não é suplemento, ele é considerado um fármaco já, né? Então assim, é considerado, Então tem pessoas que utilizam, exatamente. Te falei um cenário, foi o meu, agora eu vou te falar o segundo também. Tinha um cara que eu treinava, acho que era branca, azul, eu sei que ele sempre era um nível a mais, você conhece. E aí ele gostava de usar uns negócios, a vida inteira, desde quando eu conheço ele, sei lá, a gente treinou alguns anos juntos, ele usava. E ele sempre era, quando eu conheci ele falou que não estava usando e sempre era um desafio para mim, cara. Ele era muito bom, muito duro, um nível a mais de faixa, né, de tempo de treino. Era muito difícil, cara. Ele era o meu desafio. E aí uma época ele falou, cara, eu vou começar a tomar isso aí, não sei na época que ele tomou, mas sem acompanhamento médico, né? Pegou aquelas receitas que os amigos passam
de ciclo, ele falou, vou começar a tomar, você vai ver como é que eu vou ficar forte. Cara, ele tomou, fez o ciclo lá, sei lá, coisa de um mês. Meu treino com ele já mudou. Ele me amassava, era muito difícil primeiro, era um desafio. E era o tempo inteiro. Por exemplo, 10 minutos era o tempo todo de guerra. E eu não conseguia, nunca superei ele. Quando ele começou a usar, ele ficou mais forte. A minha estratégia de treino com ele mudou porque acabou o cardio dele. E ele continuou exatamente com a mesma configuração de treino, não mudou nada. Ele falou, cara, eu me sinto mais forte, mas eu tô sentindo que eu tô morrendo no gás. Eu falei, mas você mudou o treino? Tô fazendo igual. E dessa vez que ele tomou, por estratégia do meu treino, eu não deixava ele me travar, porque se ele me travava, com certeza ele me pegava, porque ele estava muito mais forte, mas eu acabava com ele no gás, era uma estratégia para eu conseguir pegar ele. Foi as únicas vezes que eu consegui finalizar ele, foi quando ele estava tomando. Não que isso fez mal, a minha estratégia mudou. E com outros, também a mesma coisa, o nível acima dele que eu vi, ele não conseguia pegar, amassar, começou a conseguir. Então é um negócio interessante, né? Comigo, nível abaixo, menos peso, ele começou a tomar um prejuízo por conta do cardio, e com um superior a ele, ele conseguiu pegar. O que acontece, né? Se a pessoa não treina também a parte aeróbica, isso não tem a ver com o esteroide, tem a ver também com o treinamento que ela faz. Agora, se a pessoa ganha músculo, que provavelmente vai ganhar o esteroide, porque eu falo provavelmente que tem pessoas realmente que não têm uma genética muito boa. Então, mesmo utilizando, ganham muito pouco, e tem pessoas que ganham muito. Quando você ganha peso. O corpo, ele não sabe exatamente, assim, falar, olha, é músculo ou gordura. Ele sabe que você ganhou. Então, o coração vai trabalhar mais. E parece que, se é só massa magra, o músculo, ele é mais irrigado, né? Então, o coração vai trabalhar mais, mesmo em repouso. Então, a fadiga pode ser maior. Você está trabalhando mais. Pode ser que eu estou deduzindo aqui uma questão fisiológica, tá? Pode ser que ele fala, cara, não estou aguentando mais, eu estava aguentando os 2 primeiros minutos. Está ficando muito difícil aqui para mim, porque ele está com uma musculatura mais avantajada. Exemplo, você vê fisiculturistas que agora que eles estão falando mais de cardio, né? Mas você vê eles dando entrevista, assim, eles estão sempre ofegantes, né? Ele vai subir uma escada, assim, um andar ali, uma coisa que já está ofegante. Ele vai andar por uma distância que não é muito longa, ele está ofegante. Por quê? Porque o débito cardíaco, o trabalho cardíaco é mais acentuado. Quanto mais massa você tiver, ou gorda ou muscular, mais você vai trabalhar seu coração e maior vai ser seu cansaço, né, sua fadiga. Exatamente. No caso dele, né, não generalizando, que eu via, ele continuou o mesmo treino, mas é exatamente o que você falou, com ganho de massa magra, ele teria que, sei lá, dobrar o cardio dele para ele se manter no mesmo nível cardiovascular, não de força, né, porque ele estava muito mais forte, tanto de volume quanto de força mesmo, de tração, cara, muito mais forte. É interessante que você falou, porque assim, no fisiculturismo existe também um apelo estético. Então, não é só o esteroide anabólico, tem outras drogas envolvidas. No caso do jiu-jitsu ou esportes de luta, boxe e tal, tem o lance do peso. Você fala assim, como assim? O atleta ele tem que se enquadrar numa categoria, certo? Então, aquela pessoa, aquele atleta que subiu muito de categoria, pode ter certeza que já vai mudar algumas coisas no estilo de luta dele. Um cara vai de 70 quilos, depois de um ano, ele está com 90, ele não está mais com aquele estilo de jogo que ele fazia com 70. Isso é fato, porque ele usou, aumentou massa magra de forma assim acelerada, só que realmente ele vai ter consequências. Então, o atleta tem que saber qual é a categoria que ele vai ficar. E dependendo do que ele utilizar, ele vai passar. Por isso que muitos não têm esse conhecimento, precisa de auxílio médico. Ele fala assim, olha, eu quero ficar nessa categoria, eu vou utilizar o quê? Às vezes ele não vai utilizar a testosterona pura, por exemplo, ele pode utilizar o hormônio do crescimento, que sozinho já não vai ter um efeito tão abrupto, só que vai melhorar o líquido sinovial, o líquido
lubrifica as articulações, que para o jiu-jitsu isso é bom, né? Então, assim, se você olhar o que eles mais utilizam no jiu-jitsu, testosterona, derivados de testosterona, então eu vou dar um exemplo. A Durateston é testosterona pura. A estanozolol já é um derivado de testosterona. Tem uma ação parecida. Eles usam o hormônio do crescimento porque melhora, sim, a recuperação muscular, melhora a produção do líquido sinovial, que é o que lubrifica as articulações. E o doping, você não pega, dificilmente você vai ser pego no doping com o hormônio do crescimento, né? Ele fica praticamente 30 minutos na corrente sanguínea, é uma coisa muito assim, rápida. São principalmente esses 3 tipos, vamos falar assim, testosterona pura, o derivado e o hormônio do crescimento. No fisiculturismo já tem uma gama muito maior, né? E a gente nem está falando de suplementos, está falando só dos esteroides anabólicos. E esses dias eu vi, eu até acho que mandei para você, aquele Nick Rod, né, que agora campeão sem kimono, se não me engano esse cara, não sei se ele é americano ou australiano, não lembro. Eles estavam num podcast e eles perguntaram qual era o melhor esteroide anabólico para o jiu-jitsu. Ele falou EPO. EPO é a sigla de eritropoetina. Ela aumenta a produção de glóbulos vermelhos. Ou seja, se aumenta a produção de glóbulos vermelhos, você tem maior oxigenação muscular. Consequentemente, você tem menor fadiga. Você pode lutar por mais tempo. E é doping, tá? Era comum a utilização de EPO no ciclismo. Lembra aquele ciclismo que até aquele cara que foi pego, o Armstrong? Sim. Lembra aquele ciclismo competitivo? Enfim, eles utilizavam muito EPO, né? Então, assim, tem umas diferenças nos esteroides, né? Mas normalmente no jiu-jitsu é testosterona e hormônio do crescimento. Uma época, acho que foi na Azul, cara, que eu subi uns 5, 6 quilos de peso, fiz, né, musculação, hipertrofia para aumentar o peso, comia exageradamente. Cara, eu fiquei mais forte, mas pro jiu-jitsu eu me senti lento, cara. Cara, pra mim eu não gostei, muito ruim, né? Não fluía o jogo, cara. Eu tava mais forte, mas e para chegar na posição, para manter, eu senti muito, cara, o cardio, muito. Vê se você concorda comigo, você que é faixa preta, né? Eu vi uma entrevista com o Xande Ribeiro, ele falou uma verdade. Se eu coloco você em uma situação difícil no jiu-jitsu, você tem 2 opções, né? Ou você vai bater, porque você vai desistir, ou você vai sair na força, certo? Sim. Então, o que acontece? O cara que tem essa mentalidade só da competição, ele fala, bom, mesmo se eu não tiver com a técnica afiada, meu ímpeto e a minha força vão superar, porque eu tenho tempo. Eu falo assim, ele sabe o tempo de luta. Você pega ali 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Então ele sabe, né? E é verdade. Chega uma hora que eu vou te dar um checkmate, eu te coloco numa situação muito difícil. Se você for muito forte, você pode sair. Então, aí já não é mais a técnica, né? Sim. Por isso que muitos utilizam, não é verdade? Exatamente. Eu não sei se você pega ali, você tá, não sei quanto você está pesando hoje. Você é um cara técnico, mas você vai lutar, vou dar um exemplo, um cara de 110 quilos, 5% de gordura no corpo, extremamente forte, com aditivo no corpo, né? Utilizando esteroides, ritmo de competição. Se você não souber se posicionar para dificultar o jogo dele, ele vai te atropelar, certo? Vamos supor que você consiga uma situação vantajosa para cima dele, muito vantajosa. E se ele não for muito técnico, o que ele vai utilizar a favor dele? A força. Exato. E eu te dou um exemplo, acho que você não estava mais lá onde a gente treinava, era a faixa marrom, estava com o quê? Acho que com 70 quilos, eu peso hoje, 68, 70. Eu era marrom, o cara roxa, o cara competiu, levantamento de terra, basista, nossa, o cara forte demais. 122 quilos, 122 quilos. E aí o rola lá era 10 minutos,
e eu consegui para as costas dele, que eu não media força, eu ficava cardio, né? Velocidade. Uhum. Cara, eu entrei nas costas dele, faixa marrom, peguei o estrangulamento, gancho, perfeito. Perfeito. Ele tava de 4, eu consegui. Ele levantou comigo nas costas. O pessoal em volta vendo e fazendo, falando, segura, assim, né? Fazendo sinal. Cara, eu fiz a força da minha vida ali. Falei, eu vou pegar esse cara, o dobro do meu peso. Meu, eu cheguei a tremer, a não sentir mais os dedos. Falei, meus dedos vão quebrar, deixa quebrar, mas ele vai bater. Ele ficou roxo, começou a rosnar. Eu falei, ele vai apagar, vai cair. Eu só preciso me mexer se ele cair em cima de mim. Pois ele ajoelhou, igual uma mochila, cara, me pegou nas costas, travou minha Sim, mão no sim, pescoço, me pegou exato. pelo kimono e me arrancou das costas dele. Aí eu fiquei frustrado. Pô, falei, o cara é faixa roxa, eu sou marrom. Fiquei mesmo, cara. Falei, a preta tá muito longe, cara. E fiquei Não, moendo com aquilo, coisa de uma semana. E uns dias depois, num treino, um faixa preta do meu peso, foi para as costas, foi para 100 quilos para ele. Estava no finalzinho do rola. Ele não supinou o cara, que nem acho que ele treina supino, ele devia de pôr mais de 100 sim, quilos. sim. E o cara tinha meu peso, ele empurrou o cara. Aí que deu eu me conformei. Eu falei, pô, ele tá fazendo isso com preta, então o que ele fez comigo sai barato. E tem um relato dele, depois fui falar com ele, né? A gente acabava o treino, troca ideia, ele falou, cara, eu tomo os produtos, né? Toma, gosta de tomar. E ele fala, treinar com você é muito ruim. É ruim para mim, porque você é metade do meu peso, mas nem sempre eu consigo te travar. Você não para, o meu gás termina. Ele falou, prefiro treinar com um cara do meu peso, que eu tenho mais controle do que você. Eu falei, mas eu não consigo te arrochar, você é muito forte. Ele, tá, mas você me incomoda os 10 minutos. Você acaba com o meu gás. Você me deixa louco. Um cara do meu peso, eu travo ele e tenho a Isso, possibilidade de exatamente. finalizar, né? É muito louco isso, né? Jiu-jitsu Sim. é muito louco, cara. O problema da mentalidade daquela pessoa que utiliza é assim, olha, eu vou ficar muito forte e eu não vou ceder nada e ninguém vai fazer nada aqui comigo. Vamos colocar assim, do ponto de vista de um campeonato, onde ele só quer ganhar uma medalha, não importa como, para ele é o mais importante aquilo, eu não vou julgar, tá? Paciência. Do Sim. ponto de vista do jiu-jitsu, assim, a evolução técnica, que ele não vai utilizar esteroide a vida toda, mas ele pode treinar jiu-jitsu a vida toda, né? Deixa eu ver a pergunta do Fernando aqui. O jiu-jitsu é muito diferente de tudo que eu já fiz. O Fernando é amigo meu ali do condomínio, ele treina musculação e tá fazendo jiu-jitsu, ele já falou uma coisa que é verdade, né? É Sim. específico, né? É É. específico. Então, assim, muitos querem utilizar achando que vão evoluir, só que ele está competindo no treino. Não, ele não está treinando, você entendeu a diferença? Exatamente. Né, Ale? Por exemplo, eu falo assim, eu vou competir com você, você não vai fazer nada comigo. Eu vou fazer de tudo aqui para você não fazer nada. Isso é uma competição no treino. Ou Sim. eu vou tentar tecnicamente vencer você e caso você me coloque numa situação desconfortável, eu vou tentar ao máximo sair dela, caso tenha saída, de uma forma técnica. Né? Isso Sim. acaba preservando você e evoluindo o jiu-jitsu. Eu acho que muita gente confunde o jiu-jitsu com apenas força. Existe o componente, é importante, mas não é só isso. Porque se fosse só isso, não teria o porquê o Hélio Gracie falar da técnica. É claro que a Eu não força é importante, né? Exatamente. eu não treinava, cara. É É, exatamente isso. então, E eu levo isso, que ele falou aí, falou tudo, né? É diferente, cara. Eu levo isso pra vida, faço uma ponte de tudo, cara. Em situações da vida, né? Do seu dia a dia, de problemas que uhum. você enfrenta. A primeira coisa que vem na minha cabeça, cara, eu já passei situação pior do que essa no jiu-jitsu e eu consegui sair. Quase morri, quase apaguei, mas eu saí. Aí você fala, pô, essa situação da vida aqui, meu, que eu tô respirando, que eu não tô numa situação desconfortável totalmente, que não consiga nem respirar, eu saio, eu resolvo, cara. Isso, pra mim, resolve 100% com problemas da vida, assim, né? Quantas situações a gente não passa, né? Exato.
Exatamente. Agora, assim, eu acredito que se a pessoa se alimentar bem, dormir bem, tiver consistência, ela vai ter longevidade no tatame. Sim. Agora, se ela pensa assim, eu quero ser muito bom, eu quero deixar um legado, eu quero ficar famoso, eu quero participar das maiores competições, ela vai ter que utilizar, né? Porque vamos colocar o Campeonato Mundial, o Mundial Sem Kimono, o ADCC, todos os atletas utilizam, né? Pelo menos tem alguns que são mais sinceros. Vídeo Gordon Ryan, que é o número 1 aí do grappling, né? Ele falou uma verdade, ele falou assim, não estou defendendo, você gosta, não é nada disso, mas ele falou uma verdade. Falou, todos os atletas utilizam, eu utilizo, porque eu sou um showman no jiu-jitsu, no grappling, e muitas pessoas que assistem não querem passar por isso. Então eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar para elas o melhor show, a melhor performance. E eu vou colher as consequências disso. Não a pessoa que está no sofá assistindo, é o próprio atleta. Ele fala, sim, eu vou ter riscos, só que eu quis isso. Então é muito consciente. Não dá pra... Eu vi a reportagem dele falando isso aí. Né? Você vê que, por exemplo, ele é um cara... Mas você vê como mudou o jogo dele. Se você olha os vídeos antigos, 2016, se eu não me engano, eu não lembro o peso, vou colocar 80 quilos, 82 talvez. Tá? A luta dele com Preguiça ali no Texas, tem no YouTube, que ele perde, acho que é a primeira luta. Cara, era um jiu-jitsu assim, bonito, eles falam scramble, né? Fica nos embolos ali, sai uma agilidade absurda. Olha ele hoje em dia, as últimas lutas. Ele não é tão ágil, só que ele está muito mais forte. Continua sendo muito técnico, óbvio que ele é. Só que mudou porque ele ganhou 15 quilos, 20 quilos de músculo. Ele não é mais aquele cara. Mas ele quer participar das maiores competições e do peso pesado, onde chama mais atenção. Simples. Então ele colocou na balança, assim, tipo, eu tô arriscando a minha saúde em prol do esporte. Tanto que esse problema no estômago que ele fala, a gente não sabe se é também pelo uso, né? Porque tem pessoas que utilizam, existe relatos de pessoas, fisiculturistas que utilizam, que falam de ressecamento mesmo de estômago, né? Da mucosa. Então, assim, o hormônio, ele age em tudo. Não é só no cérebro, no testículo. Então, assim, tem gente que tem colaterais totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ouvir de relato. Sim. Potencializa tudo, né? Claro. Potencializa tudo, o bem quanto algum mal. Eu já vi isso que você falou acontecer com um aluno, com um parceiro de treino, de aumentar o peso, não somente com um anabolizante, né? De treino, de alimentação. Eu mesmo, né? Conforme eu falei, foi 6, 7 quilos que eu subi, eu me senti mais lento, não tinha mais aquela agilidade, cara, me senti ruim mesmo, não tinha mais velocidade. Aí quando eu perdi, eu voltei, me senti bem melhor, porque menos músculo, né? Menos, não que eu tô falando que o músculo não seja bom, mas o anabolizante é muito rápido, né? É muito rápido. Se você for, digamos, mais natural, o seu corpo vai adaptando, né? O caminho é mais longo, mas você vai chegar lá, o seu corpo vai estar mais adaptado, o coração, enfim, e etc. Então, a minha opinião que eu dou, resumindo, né, que eu falei disso aí, dos alunos que perguntam, eu falo isso, né? Não tem, não, faz isso, não toma, não toma. Falo, qual que é o seu objetivo, né? É competir? Não, é só por lazer, para sentir mais vigor físico, enfim. Aí vai do que você quer. Você quer pagar o preço? Use, né? Quer pagar o preço? Use. E tendo em mente que não é só o negócio que você vai usar que vai te performar. É todo um conjunto. Né? E tem mais um detalhe, né? Tem mais um detalhe. Quem utiliza sabe que vai aumentar a intensidade no treinamento. Não tem sentido nenhum, a pessoa utilizar sem se dedicar. Porque o esteroide não
faz milagre. Não faz milagre. Se não, não faz milagre. Se não tiver treinamento intenso, alimentação equilibrada, suplementação e descanso, não tem milagre. Aí o que acontece? Pode aumentar a incidência de lesão. E aumenta. Por quê? Porque o treino vai ficando cada vez mais intenso e na cabeça da pessoa tá fraco. Ele fala, opa, foi de boa, amanhã tem mais. É tipo aquela sigla lá, everyday porrada, né? Todo dia. Não é bem por aí, né? Você tem que, calma. Porque o que acontece? Você vê atletas novos, falando assim, até 30 anos de idade, já com 2 cirurgias. Por quê? Às vezes, mas é culpa do esteroide? Não, mas tem influência. Porque permite maior sobrecarga de treinamento. Só que os tecidos moles não suportam. O ligamento não suporta a mesma carga. Vide no futebol. Quantos casos a gente viu no futebol aí, né? De pessoas, o próprio Ronaldo, fenômeno. Com certeza ele utilizou alguma coisa quando ele jogou na Europa. Não suporta, cara. O corpo é uma máquina, ela pifa. Então, assim, normalmente a gente vê atletas utilizando e tendo muita lesão, principalmente de joelho. Né? Quantas pessoas aí? Sim. Não acompanha, né? Mas eu não posso me machucar, natural? Pode. Mas normalmente o cara que está utilizando, ele está mais agressivo no treino, ele está com um ímpeto diferente, ele está buscando fazer o melhor o tempo todo treino uma guerra, vai gerando microlesões. Aí apresenta essas lesões que podem ser mais graves. Né? Exatamente. Cara, falei disso aí, fiz uma live essa semana, falei sobre isso, né? Aquela dorzinha lá no fundo que você sente. Mas isso aqui não me tira do treino, dá para eu continuar treinando. E você começa a martelar em cima do machucado. Aí passa um tempo, né, em cima de uma micro lesão. Passa um tempo, você vai estourando. Aí um dia lá você vai fazer um movimento bobo. Puta, me lesionei por causa disso. Não foi por causa desse movimento de hoje. Foi por causa do movimento daquele negocinho lá atrás que você não tratou, não cuidou, não respeitou, não recuperou, né? Qualquer alerta de dor no corpo é uma tensão ali, né? Olha aqui o que está acontecendo aqui. E o anabolizante, ele meio que mascara isso, né? Bem lembrado. Isso daí, é importante a gente falar. O esteroide anabolizante, ele tem um efeito, isso é comprovado, tá? Ele tem um efeito levemente anti-inflamatório. O que quer dizer isso? Que durante o uso, você não sente tanto aquela carga de trabalho, porque ele tem esse efeito levemente anti-inflamatório. Aí que mora o perigo. Por exemplo, a musculação é uma atividade muito segura, se você respeitar seu corpo. Chego e falo assim, Ale, vamos começar aqui 10 de cada lado no supino, 15 repetições, descansa um pouquinho, vamos aumentar 2 quilos de cada lado, não falando 12 quilos, 2 quilos, vamos, mais um. A gente vai tendo um bom senso, certo? Dificilmente você vai se machucar. Quando você está utilizando, eu falo assim, Ale, vamos colocar 10 de cada lado, assim, não, Arthur, pode colocar mais aí, cara. 10 é pouco, não pode. Pode colocar mais aí. Aí no dia seguinte, Ale, vamos aqui no agachamento. Não, vai. 50 de cada lado aí. Aí você fala, não, calma, não, coloca peso aí. Essa sobrecarga, sem o devido tempo de descanso, é onde essas microlesões ficam mais evidentes e promove aí um aumento de um potencial lesivo, né? Em qualquer parte do corpo. Né? Sim. Cara, eu lembrei de um negócio que eu tô rindo sozinho aqui. Nós temos um amigo em comum que ele usa uma erva fitoterápica. Você falou de anti-inflamatório, que quando eu me machucava ele falava, use isso daqui que isso contém anti-inflamatório, lembra? E é verdade, tem, viu? É muito engraçado, eu lembrei dele. Tudo que acontece, ele fala, use isso aqui, isso contém anti-inflamatório, isso vai te sarar. Cara, é muito engraçado, né, cara? É muito engraçado. Eu vou falar aqui, né, com relação a cannabis, né? Sim.
o THC vai gerar um efeito e o canabidiol vai gerar outro efeito. Se a planta tem mais canabidiol, tende a você ter o efeito ansiolítico, anti-inflamatório. Tanto que nos Estados Unidos, né, vários atletas já utilizam em gotas o óleo de canabidiol e muitos relatam uma melhora expressiva nas dores pós-treino. Então, funciona sim. Agora, o uso recreacional, isso aqui fuma, não tem essa mesma concentração, porque normalmente ela vai optar pelo THC, que é o efeito alucinógeno. Exatamente. Não que o canabidiol não tenha, exatamente. Exatamente. Mas ele então, gosta e ele fala que tem, né? Não, o negócio tem, é bom. Cara, e vamos lá, né? Vamos parar de hipocrisia, né? Porque a gente sabe que existe isso em todos os esportes. E não vai ser diferente no jiu-jitsu, né? Eu acho que a gente tem que falar algumas verdades, né? Acho que o que a pessoa faz na casa dela é problema dela. A gente sempre tenta mostrar que, assim, olha, isso aqui não é muito legal. Por quê? Porque pode gerar isso. A pessoa vai colocar a balança, né? Vai fazer, mas eu usei durante um ano, não aconteceu nada. Tá bom, legal. Tem gente que usou uma semana, aconteceu. Exato. Então, exatamente. O efeito bom ou ruim, digamos assim, o colateral ou não, é de cada um, né? O exemplo que eu dei, que eu tomei, que para um outro serve, para um outro não serve, o DHEA, para o meu amigo de treino, para ele, nossa, para mim não foi nada. Agora o triplos eu senti. O que a gente sabe é que a diferença entre o soro e o veneno é a dosagem. Tanto exatamente. Exato. Tem que ter uma vez um aluno me perguntou, mas se eu for no médico e para tomar esteroide anabólico, como funciona? Eu falei, nem o médico sabe exatamente o que vai acontecer, o quanto você vai ganhar, se vai ganhar. Se ele for bom, é ele começar a ter o mínimo de bom senso. Essa é a palavra. Ele não vai te tacar uma dose cavalar. Ele vai começar com uma dose muito baixa para ver como o seu corpo reage, certo? Começa assim. É a mesma coisa, você vai lá no hospital, tá com um problema, ele não vai te dar uma dose cavalar de um analgésico, ele vai começar com uma dose menor. Caso a dor persista, ele aumenta um pouco, ele vai utilizando, porque ele sabe que dependendo da dose, ele pode te matar. Exato. Isso que você falou, eu fui nessa época que eu te falei, que eu subi de peso, eu fui no médico especialista, né, ele tinha uma clínica, fisiculturismo, enfim. E aí eu falei, eu quero subir meu peso, ele me perguntou por quê. Eu falei, eu quero competir, jiu-jitsu, uma categoria acima do meu peso, eu tinha 60 quilos, 62 na época, 3. Ele passou duas opções. Primeira opção, alimentação, suplemento, whey, creatina, enfim. Essa aqui, o caminho é mais longo, sei lá, vamos viajar aqui. 6 meses você vai ter uma melhora, 6 meses a 1 ano. E tem o caminho com anabolizante. A primeira opção continua da alimentação e suplemento, a gente vai acrescentar anabolizante, o caminho vai ser mais curto e o seu peso vai subir mais rápido. Porém, ele falou os contras, né? Ele falou, não tenho como eu te afirmar nada que vai ter ou não, é exatamente o que você falou, eu não sei. Eu trabalho com vários atletas, são várias coisas que acontecem, as pessoas não são iguais. A escolha é sua, se você quer pagar o preço, eu não estou falando que vai acontecer, e também não posso te falar que não vai acontecer. A gente vai ter que testar. Se você quiser estar aqui, escolha. Eu fiquei no natural, falei, não, vou fazer só essa da alimentação mesmo, né, que eu fiz, e preferi não arriscar, porque não era na época, não era a minha profissão, eu falei, não preciso disso, enfim. Eu escolhi o natural, né, cara, e já me senti isso aí. É isso que você fala, vai do preço que você quer pagar. Né? O que a gente sabe é o seguinte, se a pessoa não utiliza, ela busca aí saúde e longevidade, ok? Sim. Se a pessoa utiliza em doses suprafisiológicas, ou seja, aquela que eu falei no começo, doses acima do que o seu corpo precisa, porque ela quer performar, ela quer ganhar, ela quer ficar em evidência, enfim, não é longevo. Não é longevo. Ele não vai utilizar doses cavalares para o resto da vida. Não vai, isso não tem como.
Por isso que você vê atletas de fisiculturismo ganhando alguns títulos e depois se afastando das competições. Por isso que você vê aí um fenômeno no jiu-jitsu durante uns 5, 6, 7 anos, com raras exceções aí, 15 anos, depois ele para, porque ele sabe, ou um médico que acompanha fala, olha, já está apresentando alguns probleminhas aqui, pode ser que daqui a 10 anos apresente outros problemas aqui. Esses dias eu conversei com um professor, não vou citar nomes, ele é conhecido meu, mais velho que eu, deve estar com 50 e poucos anos. Ele chegou a competir no fisiculturismo amador e ele falou, Arthur, eu usei sem critério nenhum, não ia em médico, as pessoas tinham vergonha de ir, de serem julgadas, então eu falei, vou fazer por conta, porque alguém falou. E ele comentou assim, cara, até hoje eu tenho um problema cardíaco, não é grave, mas eu monitoro porque ele teve uma hipertrofia cardíaca. O atleta já tem uma leve hipertrofia cardíaca, até aí, beleza. Só que com o uso de esteroides, isso fica mais acentuado, né? E isso pode ser perigoso. E ele falou que também teve problemas para engravidar a esposa. Então, já tem na literatura que o usuário de esteroide, principalmente crônico, tende a ter problema na espermatogênese, né, na qualidade do espermatozoide. Então, são coisas que assim, o cara fala, mas eu não sei se eu quero ter filho. Tá bom, mas e o cara que quer ter? Entendeu? Aí ele teve que fazer um tratamento com medicações para melhorar a qualidade. Então você vê que não é brincadeira. Não é brincadeira. Sim, exatamente. Ô, Arthur, quero saber da sua opinião agora. Vou te pôr aí na... Deixa eu voltar aqui o que eu fiz. Por favor. Diga a sua opinião sobre... Eu falei a minha, os alunos aí, eu falo, né? Paga o seu preço. Claro. Isso e aquilo, né? Não sou contra e nem a favor. Eu tenho a minha, eu escolho a minha qualidade de vida, agora não critico e nem incentivo, né? Depende de cada um. E você? O que você pensa sobre isso? O que exatamente? Sobre eu venho aqui e falei, aí, Arthur, o que você me indica, cara? Eu quero usar, o que você acha? Eu uso, eu quero melhorar meu jiu-jitsu, o que você me indica? Eu te indico consistência nos treinos. Se alimente bem, durma bem. Cara, mas eu vou te falar, brincadeiras à parte, para pensar. É muito simples falar, a gente escuta isso desde a época da graduação, certo? Só que é muito difícil fazer. Por exemplo, chega lá um professor da academia e fala para o menino, olha, treina com consistência, venha 3, 4 vezes por semana, eu vou montar seu treino, tenha paciência. Já é difícil. Sim. Busca uma nutricionista, faça suas marmitas. Isso é extremamente difícil. Abdique um pouco da vida social, vai dormir cedo. Isso é extremamente difícil. Beba 2 litros, 3 litros de água todo santo dia. Não utilize drogas, não fume, não beba bebida alcoólica. Você entendeu? É extremamente difícil. Só que a pessoa melhora muito fisicamente. E no jiu-jitsu também. Se a pessoa que não bebe, não utiliza nada, é consistente no tatame, se alimenta bem, ela já tem uma melhora expressiva. Só que é difícil. Aí tem dia que o cara fala, mas hoje eu não tô afim. Tem vezes que eu não tô muito afim. Isso é difícil. Agora, caso ela faça tudo isso, que ela é muito disciplinada, e quer dar um upgrade ali, ela já compromete um pouco a saúde dela, só que ela vai ter que ir com outro profissional. Porque a partir do momento que esse outro profissional, que é um médico, indicar e prescrever, ele está sendo responsável também pela saúde dessa pessoa. Porque assim, muitas pessoas utilizam esteroides anabólicos e quando dá algum problema buscam um médico, certo? Sempre assim. Olha, fiz isso, aí o médico vai tentar arrumar. Então é melhor já ir no médico desde o começo. Falar, quero fazer.
Mas vai ter médico que vai falar, não, eu não vou fazer, porque parece que o Conselho, né, de Medicina não permite, não é ético a prescrição de hormônios para uma pessoa saudável. Sim. Eu sei que tem médicos que fazem isso, mas eles não gostam, né? Falam, ó, se essa pessoa produz naturalmente, não há necessidade. Só que a gente não está falando de, está falando de performance, a gente está falando de dinheiro, né? Patrocínio, esporte, e nem sempre o esporte é saudável. Então, caso você sinta uma fadiga, uma queda de rendimento, você tem que fazer alguns exames laboratoriais com o médico, mas não necessariamente ele vai te prescrever uma medicação. Pode ser que alguns ajustes, você mesmo ajustou coisas que naquela época eram difíceis e sua textura melhorou naturalmente. Eu lembro daquela foto que você colocou antes e depois, né? A diferença no físico. Viu, cara? Exatamente. Cara, aquilo é um exemplo clássico que se com a disciplina você consegue, mas você tem um limite natural. Isso que as pessoas não entendem, não dá para se basear no outro. Você tem um limite natural. Você só quebra esse limite com o uso de esteroide. Só que quebrando esse limite potencializa efeitos colaterais. Exato. Eu mudei a minha rotina de vida, a minha qualidade, né? Que eu sempre treinei. Sim. E aí eu tive um comércio que fechou à meia-noite e aí acabou a vida, cara. Para mim, né? Que eu não gosto. Foi por, sei lá, um acidente da vida, eu comprei, caí lá e, cara, foi horrível por 2 anos. Foi a pior fase da minha vida. Acabou a vida para mim, que tinha uma rotina acostumada a treinar, a ser do dia. Então, o sono, a alimentação acabou, cara, acabou. E aí eu fui tentar, né, melhorar com tríbulos e tal, mas nada, cara, nada. Quando eu mudei, eu voltei, que eu vendi, que eu voltei à qualidade de vida, regulei o sono e a alimentação, naturalmente subiu e eu senti a diferença, né? A diferença é muito difícil. Você falou do difícil, quem nunca, cara? Não tô a fim de treinar hoje, aquele dia que você acorda e fala assim, mas aí você vai no automático. Aí quando você dá conta, você já tá, não rola, caiu por baixo de um cara, não tá conseguindo respirar, você já fez isso, Arthur? Já aconteceu? Aí você se pergunta, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Por que que eu fiquei amanhã? Várias vezes. Mas o negócio é um vício bom que amanhã você tá lá. Tem hora que eu volto para casa e falo assim, é esse o esporte? É comigo mesmo, tá? Eu olho e falo, nossa, é esse esporte que você gosta? Cara, não preciso disso. Já teve essa neura assim? Você fala, nossa, é isso mesmo que você quer? Cara, às vezes eu tô lá, demais, cara. Cai por baixo, sei lá, faltam 5 minutos, acabou o gás, eu não tenho mais nada para respirar, eu olho no relógio, aí eu tento 1, 2 e não sai, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso disso, eu podia estar fazendo outra coisa. Mas é um vício, cara, é um vício bom. A Marta falou aí, ó, eu na maioria dos treinos, é exatamente assim. E o pior é que você não consegue largar, né? Você passa isso hoje, mas amanhã você tá de novo lá, a passar isso de novo, cara. Olha lá, o pior que adoro, é exatamente. A Marta treina comigo lá na B9, faixa azul. Principalmente agora, né? Porque passam, na minha opinião, assim, o comecinho, né? Primeira semana, um mês, putz, cara, muito difícil, tal. Passou um certo tempo, já vira um vício, né? Então, sim, provavelmente você não vai parar mais, né? A não ser eu parei aí que, né? A pessoa tem que se cuidar, né? Tem que cuidar do corpo para ela poder ter longevidade. Eu fiquei bem mal, enfim. Fisicamente, psicologicamente, que não tinha como eu treinar, não conseguia mais treinar. Mas eu ainda ia de teimoso, 1, 2 vezes por semana, e era horrível, cara, horrível. O negócio é engraçado a desculpa das pessoas, né? Uma vez eu encontrei um conhecido num churrasco, né? E eu falei, pô, você não treina um Gil, tal? Ele já tinha feito Muay Thai, né? Aí ele falou assim, não, eu acho legal, tal, mas eu sou, olha o que ele falou, eu sou muito competitivo. Eu falei, pô, você tá no lugar certo. Você tá no lugar certo, cara. Boa sorte. Né? Você quer mais competição que um treino de jiu-jitsu? Não tá falando nem do campeonato. O treino já é competitivo, né? Então... É simples, né, cara? É suave. Vai com aquele cara ali, tenta sair debaixo dele. Você quer competição, cara? Você vai dar só a vida ali até desistir, né?
Olha, eu mudei minha mentalidade, né? Eu sou competitivo comigo mesmo, assim. Não dá para se comparar. Minha idade hoje, o meu estilo de vida, os meus problemas, as minhas preocupações, a minha rotina. Então, eu posso fornecer isso para o jiu-jitsu, né? Não dá. Ah, aquele cara. Não, não dá. É você com você mesmo, respeitando as suas limitações, respeitando a sua rotina e o que você quer com o jiu-jitsu. Se você estipular que quer ser competidor é uma coisa, se você quer ser apenas um cara que pratica por hobby. Eu também não sou um cara que vai lá para ficar conversando, né? E tem gente que às vezes quer um círculo social, então cada um tem um motivo, que é o jiu-jitsu para todos, Sim. né? Que antigamente Não, não era para todos. Então a gente tem que respeitar. eu vi um treino que você postou um pedacinho aí, você estava treinando com preta lá, Sim, legal. Você postou outro, acho que foi essa semana. E outra coisa, né, Arthur, onde você está aí, onde você está treinando, é o ambiente que te molda, né, que te determina. É outro ambiente. Hoje o jiu-jitsu é outro ambiente, é o que você falou, é para todos, né? É outro. A gente tem que sim. mudar. Eu mudei também. A gente veio de uma época que não era, mas hoje, meu, também mudei a minha totalmente, 100%. É outra coisa, cara. Eu acredito Pra que o vida. competidor, o campeão, não é para todos. Né? A competição Sim, não sim. é para todos. É Agora, para o quem tem. jiu-jitsu é. Sim, Sim, sim. sim. O jiu-jitsu Antigamente é. Até tinha, porque. não tinha muita Você, mulher não treinando. Hoje em dia você vai a qualquer academia, tem, cara. Porque era aquela coisa. Tinha um preconceito, né? Não era para todos. Lá antigamente, que era mais competitivo. Hoje não, hoje é para todos, né? Literalmente para todos. e outra, viu, Ale? A gente também tem que respeitar as pessoas mais velhas no jiu-jitsu, Sim, né? A gente fica, eu vejo uma galera muito idolatrando o atleta ali, novinho, tá? Aquele é um fenômeno, tal, mas tem que respeitar e aprender com aquelas pessoas que estão há muito mais tempo que a gente. E essas pessoas que estão há muito mais tempo que a gente já não treinam tanto por uma questão fisiológica. Treinaram muito, mas hoje em dia não treinam muito. Só que vão lá, fazem posição, ajudam, né? Então, assim, também a gente tem que entender que a gente também pode passar por essa fase no futuro, né? Pode ser que com 60 anos de idade você não faça tanto treino, só que você pode estar no meio ali, ajudando, aprendendo. Isso sim é o jiu-jitsu para todos, porque a pessoa, né? Você fica assim, mas você não treina mais, então não vem mais. Não, tá errado. Então, se o jiu-jitsu está evoluindo, a gente também tem que melhorar nosso pensamento, né? Nossa exatamente. evolução, porque a idade vai chegar para todo mundo. Exatamente. Por isso que eu Isso falo aí, para a galera, aproveita, né? Aproveita a fase, porque passa. Esses vídeos, às vezes, que eu gravo tal, é para mim, porque eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que eu não treine mais, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, assim, sim. eu estou curtindo a fase. E só mais uma coisa que eu acho legal falar, né? Antigamente, não sei se você concorda comigo, até ia te perguntar. Você achava que o jiu-jitsu era igual em todas as academias? Ou cada escola, que agora tá na moda falar escola, né? Por É, causa do ensinamento e tal, sim. mas cada academia tinha um estilo. Então eu vou falar por mim, né? Depois você responde. Eu achava que era tudo igual. E hoje não. Não estou falando nem, não é que é melhor nem pior, não é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, na primeira academia que eu comecei, tinha muita guarda. Os professores faziam muita guarda. Guarda sentado, guarda aranha, chama na guarda, não sei o quê. E, beleza. Nessa academia atualmente, eu já estou fazendo um jogo por cima. E eu nunca tinha feito um jogo de pressão por cima na outra academia. Ou seja, eu estou pegando um estilo diferente. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não sei se você concorda comigo. Sim, sim. A gente passa. Pega uma Sim, característica do lugar, né? sim. É um ou outro que é diferente ali, mas a característica é isso mesmo. É que muitas
a gente se espelha no professor, né? O que o professor faz, né? A gente quer ser igual. Pô, o cara é um faixa preta, ele faz dessa forma também, eu vou fazer. A gente se espelha muito, né, no professor. Eu tenho esse pensamento, sim. E diferente também, quando eu saí, né, fui para uma outra, era assim, o pessoal passava, mas era mais forte em passar. Diferente, eu entendo perfeitamente. Tanto é, cara, que eu te falei, né, eu treino Muay Thai e comecei antes do Gil, e o professor que eu treino por anos, que é particular, eu sou destro, ele também é destro, só que eu não sei porquê, o chute de esquerda dele é mais forte, e consequentemente o meu também, cara, eu não sei te explicar. Isso se chama ambiência. Ah, minha mãe. É, Ambiência. Não sabia, mãe. Obrigado. Um beijo. é isso que eu te falei, né? O ambiente que te molda ali, né? Você tá ali junto Reflexo do com as ambiente. pessoas. É Sim, isso aí. sim, com certeza. O ambiente influencia, sim. Por isso você tem que estar no ambiente bom. O nosso mestre fala uma coisa muito legal lá. Falou já em algumas graduações. Se essa academia não for uma academia para sua família, para sua esposa, Sim, para sua namorada, para o seu amigo, então essa academia não é para você. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando né? eu em algumas academias, e exatamente isso que eu percebi do ambiente. Se o professor for briguento, encrenqueiro, por exemplo, né, o caráter dele, você meio que você vai moldar aquilo, o seu instinto fica dessa forma. Agora, se é um cara que não é briga, vamos conversar, é diferente, você se molda naquilo, você vai sair dali, você vai tratar as pessoas, né? Você vai agir diferente. Isso aí eu vi que o pessoal que treina, né, com os Sim, sim. parceiros de treino fora dali, é exatamente isso. Resumindo, cara, é o ambiente que você frequenta. Por isso que é Você não muito importante, consegue né, você... indicar aquele lugar, né? Se você não consegue indicar, é porque não é para você. Simples. Exatamente, exatamente. A pessoa pergunta, você fala, cara, eu não vou indicar porque eu não acho legal. Eu vou indicar num lugar que eu me sinta bem, né? É exatamente isso. Óbvio. Exatamente. E eu já vi gente que não indicava, mas frequentava. Chega lá uma irmã, né? Ah, posso ir lá? Não, não, melhor não. Ah, mas você Ué, fez lá. é, mas como assim? Esse ambiente não é para mim? Né? Com certeza, o ambiente influencia bastante. Por isso que é bom você estar num ambiente com pessoas boas, Sim, né? As pessoas que podem influenciar positivamente. Ninguém é perfeito, isso não existe, mas influenciar positivamente para você ter essa atmosfera positiva e além de melhorar seu jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, pelo menos o que eu busco, é o jiu-jitsu que educa, né? sim, Senão, o jiu-jitsu ele te coloca na linha, ele te educa, você se torna uma pessoa melhor. Simples assim. exatamente. Ele vai te É. mostrando assim, olha, faz certinho, vai fazer aqui, não queira ter um atalho, não, faz o correto. Né? Até na luta é assim, né, Ale? Tipo, Exatamente. não, faz um pequeno ajuste aqui, não seja afobado. Outra coisa que um dos maiores ensinamentos do jiu-jitsu, até meu professor fala, sei Ronaldo Moraes, um abraço para ele se ele estiver vendo. Ele fala assim, um dos maiores ensinamentos é a paciência. O jiu-jitsu nos ensina paciência. Isso é muito Exatamente. bom, principalmente nos dias de hoje. Paciência para aplicar um golpe, paciência para sair de uma posição. Então você começa a entender isso, né? Ele te ensina muito a paciência, Pra vida, entre né? outras coisas, né? Nossa, Exatamente. Pra vida, cara. Se não fosse o jiu-jitsu, eu sei lá, cara, eu não sei como eu estaria, cara. Porque, o cara, jiu-jitsu salva, né? Ó, e uma pô, vez o Cyborg falou uma coisa interessante do jiu-jitsu, eu achei muito legal. Ele falou: o jiu-jitsu é um espelho voltado para você. Aí todo mundo ficou meio que assim, ele estava falando para os alunos dele, né? Ele mostra quem é você de verdade. Você não mente para você. Você mente para os outros, né? Você tem essa opção. Você pode querer mentir para você, mas você não vai conseguir. Então, se não você tem como. você é ruim, né? Ponto. Se você é mau caráter, você é mau caráter. Se você está com Isso. aquela maldade
maldade ali para machucar o seu companheiro, você tá com aquela maldade. Então ele mostra quem é você, né? É um espelho voltado para você o tempo todo. É muito, muito legal. Total. Isso aí, meu amigo. Muito bom. Muito bom. Foi show de bola. Isso aí que é... Você vai salvar, né? Salvar no feed, eu vou copiar e colar no Instagram. Não, no Instagram não, no YouTube. Vamos testar depois essa sua configuração aí de você não... Eu vou olhar a configuração. Beleza, então, Arthur. Quer falar alguma coisa, considerações finais? Não, eu só quero agradecer. Adoro falar sobre esse assunto e relacionar com outras coisas, né? A gente fala do jiu-jitsu relacionado com outras coisas. Hoje foi de recursos ergogênicos, a gente falou de esteroides anabólicos, um pouco de suplementação, vamos dizer assim, o que as pessoas, esses atletas utilizam, e é bom as pessoas saberem que sim, utilizam, todos os esportes utilizam, e a gente não está criticando aqui, a gente está tentando falar de uma forma até imparcial, e a vivência, falar, olha, isso existe, isso pode ser positivo, só que isso pode ser negativo, e sempre se consultar um profissional. Por exemplo, se você vai numa academia de jiu-jitsu e está tendo aula com faixa preta, você está com a pessoa certa. Então você está buscando um profissional para te ajudar. Então você tem que ter essa mentalidade para outra coisa. Se você quer melhorar seu físico, você vai buscar um personal trainer. Você se machucou, você vai buscar um fisioterapeuta. Você vai utilizar recursos ergogênicos, farmacológicos, esteroides anabólicos, você tem que buscar um médico. Ponto final. Então é isso sempre o conselho que eu dou. Bom? E agradecer a presença de todos, os comentários, perguntas. E é isso. Um forte abraço para todo mundo e para você aí, Ale. Eu machuquei o dedo no último treino, mas não é nada grave. Foi só uma contusão. Eu fui me defender de uma raspagem. Aí o dedo bateu no tatame reto. Cara, doeu, hein? E eu tirei chapa, tudo. E graças a Deus eu não quebrei. Só que eu tenho que ficar aí uns 4, 5 dias aí. Sem mexer o dedo. Eu acho que eu pego também. Aqui a Marta aí. Marta, eu não consegui pegar a cópia. O médico não quis me mandar. Ele só viu no computador dele. Mas ele falou que tá intacto ali. A Marta é médica, e aí eu perguntei para ela na hora do treino, e ela falou assim, não, acho que não quebrou não, tá. E realmente não quebrou, só foi uma contusão. Agora só vez, Ale. Quero te agradecer também, agradecer o pessoal que entrou, que comentou, né, que participou aí. A gente traz nossos conhecimentos aí para ajudar, né, o mais próximo possível, né, ajudar as pessoas com a nossa experiência, a nossa sabedoria que a gente já passou. E é isso aí, se alguém tiver algum que está assistindo, quer saber de alguma coisa, algum tema para a gente conversar, que discutir, é só por aí, só falar que a gente vê depois os comentários e a gente monta uma live sobre o tema que o pessoal quer conversar, certo, Arthur? E obrigado você aí pela presença. Eu que agradeço. Bom, carnal. Marcar um treino. Val, não quero ver o senhor nenhum bloquinho. Quero ver o bloquinho do tatame. Bloquinho do tatame e tá ótimo. Beleza, então, Arthur. Valeu. Então, vou salvar aqui. Até mais. Até a próxima. Abraço. Tchau.